Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o canal Filhos da Promessa. Mais uma vez me apresentar, eu me chamo Cícero, estou aqui com meus dois amigos, leitores da palavra, meu irmão Diácono Átila, meu irmão Presbítero Paulo. Hoje Glória a nós Deus, viemos com o aleluia. intuito sempre de que você saiba um pouco da palavra de Deus. Talvez você não pegou na Bíblia para entender algumas coisas que você tem dúvida, mas nós estamos aqui. Agradecer a vocês que estão comentando os vídeos. Deus abençoe vocês. Que a dúvida de vocês, que a gente possa um pouco esclarecer. Mas já peço a você que se inscreva no canal, aperta no like, compartilha com seus familiares, com seus amigos e a todos. Nós vamos ter um tema hoje bastante abençoado, que é o seguinte, o nome do tema é justo alguém aprontar a vida toda e no final ainda ganhar a vida eterna? Ou é injusto alguém ser fiel até o final e não ser salvo? Se você tem essa dúvida, a gente até cita o ladrão da cruz também, que ele estava aprontando a vida toda e no final ele recebeu lá com o Senhor. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vamos debater sobre esse assunto e diversos aqui com meus irmãos. Vou dar aqui, como sempre, 1 minuto para cada, para que eles possam dar a palavra inicial e a gente já começa na conversa aqui, amém? Vou começar com o meu irmão presbítero Paulo. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Como eu costumo dizer, que essa paz possa reinar no teu coração, porque eu acredito na hora que a paz de Jesus Cristo está dentro de você mesmo, dentro de você, você já foi lapidado, transformado e feito uma nova criatura. Se você não fez uma aliança com Deus, faça uma aliança com o Senhor hoje mesmo, porque o dia de amanhã só pertence ao Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus os abençoe com a salvação para você, para a sua família, para a sua descendência, em nome de Jesus. Meu irmão Jaco. Amém. A paz do Senhor Jesus, que cada um de vocês tenha o consolo santificador e abençoador do Espírito Santo, do Deus Espírito, né? Ele alcance a qualquer coração, aqueles que estão mais cansados, sobrecarregados e que não têm mais como caminhar, né? Você que está imerso a tristezas e angústias, que o Deus Espírito te resgate desse lugar terrível e que te leve para uma maravilhosa luz da graça do Senhor Jesus, né? E te peço também que nos ajude, né? Nos ajude comentando, curtindo aí embaixo, né? Para que a plataforma entenda que os nossos conteúdos são relevantes, são conteúdos que precisam alcançar cada vez mais pessoas. Compartilhe também, né, esse vídeo com os seus vizinhos, com os teus amigos, com os teus conhecidos, com a tua igreja, e que o reino do Senhor Jesus cresça mais e mais através da tua vida e dos teus arrependimentos. É isso aí, pessoal. Tá aí as demandas iniciais dos meus irmãos. Já concordando com o irmão aqui, se você tem sua dúvida, vai lá nos comentários e diz: irmãos, eu quero saber sobre isso na palavra de Deus. Tenho curiosidade sobre isso. Nós vamos tentar procurar entender a Bíblia e vamos esclarecer para você, amém? Vamos começar com essa conversa maravilhosa, um tema bastante polêmico, um tema a qual tem muitas pessoas que têm curiosidade. Como é que a pessoa pode aprontar a vida toda e ainda pode ser salvo? Aí quer dizer que alguém que está sempre ali, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a liderança, fazendo tudo, e não pode ser salvo. A curiosidade é essa. E aí, presbítero Paulo, o que você acha sobre isso? Meus amados, é uma pergunta fácil de se responder, não é difícil nela. É fácil, é? Isso. Porque se a gente for olhar em Mateus capítulo 24, o versículo 13, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui se você for olhar também em Mateus capítulo 1, versículo 21, a Bíblia relata que a virgem conceberia à luz um filho.
empobrece o nome de Jesus. E ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então aprendo que Jesus Cristo veio salvar a humanidade dos seus pecados, de muitos. Veio libertar as pessoas. Jesus Cristo é a luz que veio para o mundo, mas infelizmente essa luz foi rejeitada por muita e muita gente. Mas bem-aventurado é aquele a qual a luz da palavra do evangelho penetrou no coração. Bem-aventurado é aquele que ouviu Apocalipse 3:20, a batida na porta, e disse: vem cear comigo, Rei Jesus. A casa é tua, o povo é teu, o corpo é teu. Essa pessoa passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele tem prazer e alegria em salvar a humanidade. Eu me lembro eu que no começo da minha fé, vivendo o primeiro amor, queimando por dentro a paixão, a alegria de servir ao Senhor Jesus, eu conversei com Deus e disse: Senhor, por que o Senhor não volta logo? E eu fiquei perguntando ao Senhor. E o Senhor me respondeu: pela sua graça, sua misericórdia. Qual foi a resposta de Deus para ti, irmão Paulo? A resposta do Senhor foi a seguinte: se tu tivesse longe da minha presença, se tu tivesse do outro lado, tu queria que eu voltasse agora? Eu abaixei a cabeça, a minha resposta foi não, não queria. Por quê? Porque eu queria ser salvo. Assim foi a minha resposta. O Senhor não veio até hoje porque ele quer salvar muitas e muita gente. Aí, aquele que não é crente, Jesus quer te salvar. E aquele que é crente, Jesus quer que você vá até o final para você herdar a coroa da vida eterna. Uma pessoa pode passar 30 anos na fé e alguns meses ele sair da fé e ele morrer, infelizmente ele perdeu sua salvação. E uma pessoa pode passar 30 anos na bebida, na droga, fazendo coisas erradas. E alguns meses antes dele falecer, ele confessa Cristo. Esse vai para o céu. Como o ladrão da cruz, que o diácono Cício citou, ele nos últimos, na reta final da sua vida, do percurso da sua vida errante, e como uma folha seca nessa terra, fazendo males, ele reconheceu o poder de Deus. E Jesus olhou para ele: hoje mesmo traz comigo no paraíso. Aí, eu posso fazer uma pergunta para você aqui? Pode. Será que um cristão hoje, século XXI, será que um cristão consegue ser fiel a Cristo até a morte? Fiel, sem errar? Pecado não sabe, mas ser fiel até a morte. Tu acha que alguém consegue hoje em dia? Sim, eu acredito Com que os sim. mandamentos de Deus? Que quando Jesus fala fiel, eu acredito que seja os mandamentos, né? Fiel é seguir na doutrina de Cristo. Um crente fiel é aquele que João diz que quando eu amo Deus, o que é que eu faço? Eu guardo a sua palavra. Eu guardo os mandamentos de Jesus. Essa é a minha prova de amor para com o meu Senhor, Rei e Salvador da humanidade, é eu guardando a sua palavra e guardando os seus mandamentos. É assim que eu amo Deus. Como é que eu amo Deus? Amando meu irmão. Dependendo se meu irmão gosta de mim ou não gosta, dependendo se ele é um crente fervoroso ou um irmão que está fraco na fé, porque o irmão está fraco na fé, a Bíblia diz que eu não posso terminar de matar o irmão, não. Devo ter paciência com ele, devo cuidar dele. Por quê, irmão? Porque o sangue de Jesus libertou essa vida. E essa vida é preciosa aos olhos do Senhor. E se eu amo Deus, eu tenho que amar meu irmão. Dependendo do que ele faça ou deixou de fazer comigo, eu devo amar toda a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque essa igreja foi comprada, não com prata e nem com ouro, mas com o sangue de Jesus Cristo. E se eu digo que eu amo Deus, eu tenho que amar meu irmão, a quem eu vejo todo dia. Porque se eu não amar o meu irmão, como é que eu posso amar Deus, a quem eu não vejo? Assim também cita a Bíblia Sagrada. Eu acredito sim que tem varão, tem mulheres sinceras, que combate o bom combate, que guarda os mandamentos do Senhor. 100% perfeito ninguém vai ser, perfeito somente Jesus Cristo. Mas nós temos que se esforçar a cada dia, a se aperfeiçoar a cada dia mais. Como diz em Mateus capítulo 5, versículo 48. Ser de perfeito, como o Pai Celestial é. Glória a Deus, né? E aí, meu irmão Diácono, o que você acha sobre a questão aí? Bem, primeiro, como o irmão falou, é
mais do que aceitável um ser humano, né, um sujeito, passar a vida pecando e, ao final da sua caminhada, ele cair em si, ser alcançado pela graça maravilhosa do Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados e achar salvação. Isso é bíblico, né? Isso aconteceu na cruz, como você bem falou. O livro de Mateus vai falar que ali em meio à crucificação, aquele ladrão, aquele bandido, aquele malfeitor, aquele camarada que andava à margem da lei, não é? Que passou talvez uma vida inteira prejudicando. Só de estar na cruz não foi uma coisa boa. Pois é. Aí você sabe o quão grave era aquela punição, né? Então ali a resposta de Cristo é sensacional, né? Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, sem dúvida, isso é mais do que aceitável. Se formos até Mateus capítulo 5, no verso 40, a partir do verso 45, 46 diz lá que o sol nasce para bons e maus e que a chuva cai para justos e injustos. Glória a Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as mesmas oportunidades que os bons têm, os maus também têm, para que se reconciliem com a salvação, com a vida, que é o Cristo. Né? Glória a Deus. Se formos... É um texto que eu amo demais. Ezequiel capítulo 3 é um texto que, na minha opinião, é um dos mais sensacionais, porque eu estou falando de Mateus, né? Eu posso falar do que tem, o mesmo texto está lá em Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 7, que a chuva cai para bons e maus, justos e injustos. E aí você pode dizer, mas aí é a graça e etc. Mas a graça, ela sempre existiu. Né? Mesmo no Antigo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento. Se não, perceba o que está escrito em Ezequiel, capítulo 3. Olha só, no verso 18 ele diz: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não adverti-lo, para que advertência? Senão eu te mostro os teus erros e ali você vai ter uma nova perspectiva, você vai ter uma nova reação. Então, e você o advertindo, lhe falar para dissuadi-lo, ou convencê-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas não para mim. Você será responsável pela morte dele. Isso não é graça? Deus enviar um servo dele para anunciar para mim que eu me arrependo dos meus pecados, que eu mude o caminho que eu estou seguindo e que assim quanto salvação. Nossa. E só para concluir o raciocínio, e se esse camarada, que é homem de Deus, porque se Deus está falando com ele, ele é um servo fiel, ele já encontrou graça diante do Senhor. Se ele não vier advertir-me, a minha morte cairá, o meu sangue vai ser punição para mim, mas também para ele. Isso é graça. Por mais que você faça a vontade de Deus. Por mais que eu faça. Aqui o texto é claro. Se nós formos para o verso 20, ele diz, da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, ele está dizendo, ele vai dizer aqui nesse verso, que não interessa se você tem 50 anos de crente, que não interessa se você nasceu no berço de crente. Se você passou 50 anos de crente e com os seus 70 anos de vida você se desviar, a sua justiça não será levantada em conta. O que é levado em conta, queridos, é o teu último estado. A tua perseverança, né? Não é? Apocalipse, capítulo 3, se não me falha a memória, ele falando para a igreja de Sardes, né, ele diz, porque perseverastes, lhe guardarei do dia da tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo... Então 3:10.
E isso, além de ser bíblico, é uma realidade. Não é? Isaías 55, a partir do 6, ele vai dizer: busque o Senhor, procure ele, enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Lá no final do verso 7, ele diz: se arrependa o homem do seu caminho mau. Joel, capítulo 2, e verso 11, é um chamado para um arrependimento das suas más práticas. Ezequiel está repleto aqui, se você for folhear o livro, tem lá o Senhor por vezes chamando o povo a se arrepender de seus maus pecados. Se você for para Apocalipse, se não me falha a memória, 17, você vai ver que até ali, já no final das taças, o Senhor chamando e o povo nada para se arrepender. Então, a Bíblia ela está cheia, repleta de chances. Por exemplo, Apocalipse 16, a partir do verso 11, do verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tantas agonias, os homens mordiam a própria língua. Olha o estado da humanidade nesse tempo aqui. De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua e blasfemaram. Olha só, nem ali eles se arrependeram. E blasfemaram contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Então, até no final das taças, nós estamos falando da sexta, o Senhor tem um chamado. Lógico, muitas das vezes não vai vir um irmão, um crente dizer: se arrependa, meu irmão, porque Jesus te ama, Deus te aguarda. Não, vai ter muitas das vezes que vai vir uma tribulação sobre a tua vida, uma prova, uma dor. E essa dor Você faz uma pergunta aí, nada mais é do que um chamado ao arrependimento. Já cortando tua. Se vocês quiserem responder, você dois, pode responder. Vou fazer pergunta para você aqui. Vou botar você um pouco na parede aqui. Me diga uma coisa, se caso, quando Deus mandou Jonas ir até Nínive, se Deus não tivesse trazido Jonas até a cidade para pregar o evangelho, se Jonas tivesse ido embora, mesmo sendo um homem de Deus, ouvindo a voz de Deus, Jonas não teria salvação? Mesmo recusando a fazer a vontade de Deus? Porque ele foi lá porque Deus levou ele para lá, não foi? É assim, o texto de Ezequiel, capítulo 3, onde está dizendo que se o homem que foi alertado não chegar até o ímpio e adverti-lo, ele não está dizendo que esse homem, que é um homem de Deus, vai perder a salvação. Não. Ele está dizendo que existirá uma culpa sobre ele. Será cobrado. Não está dizendo que ele vai perder a salvação, né? É muito complicado a gente botar, como é que na língua portuguesa diz, né? Esqueci agora, esse se. Porque, na verdade, nem na história humana existe, né? Não se trata se isso, se aquilo, né? Quanto mais nas ações divinas, né? No que Deus faz. Falar que se Jonas tivesse feito isso, ou se fosse daquele jeito, não é uma coisa sadia fazer isso. Bom, deixa eu só complementar assim, sobre quando Deus faz um chamado para o homem, a palavra si não existe. Não existe. Quando Deus manda um homem fazer tal situação, possa estar... Essa preposição, né? Esse termozinho que liga uma coisa a outra. Todos os homens que Deus chamou para fazer a sua obra, ele, querendo ou não, ele fez a obra de Deus. Não existe o si. Fez e ponto final. Pois é, então é muito complicado. Alguns desejaram a morte, outros fugiram, outros pegaram o barco, outros disseram desculpa, outros se esconderam.
e Deus vai atrás de tudo e for lá fazer o trabalho Eu de não Deus e ponto creio final. que é como os nossos irmãos presbiterianos, né, os tradicionais, pregam como sendo uma graça que é irresistível. Não, eu não creio nisso. Eu creio que o homem tem sim o direito de dizer eu não vou, eu não quero, E Deus certo? dizer, tu vai. Só que Deus, meu amigo, a gente está falando de um ser perfeito. E por sua perfeição, ele é por si só apaixonante. Não tem como o homem viver, estar diante da presença de Deus e rejeitá-la. Ele vai se derramar de amor e de paixão e de completo, ele vai é, se despir de toda a sua arrogância. Eu acho que para um exemplo, eu acho que para a Igreja Católica existe até a morte. Só que para eles eu acho que não existe inferno. Porque se existe o purgatório para eles, como eles já têm em mente, já têm essas coisas tudo, todos aqueles que vão para o purgatório têm chance de salvação, ou seja, não tem inferno para eles. Porque quanto mais oração para eles, mais salvação chega perto, né? É complicado. Mas essa coisa do purgatório que o irmão diz. Porque assim, ó, se você é apronta, algo, né? É uma blasfêmia. É porque assim, ó, se você apronta a vida toda e não reconhece o erro, querendo ou não, a Bíblia diz que não está em um bom lugar, né? Aí, como por exemplo, a Igreja Católica acha que existe o purgatório, essa pessoa, por mais que não mude de ideia, continue na arrogância, O erro, no pecado, morra nele, né? por mais que morra, existe a oração que pode tirar ele do inferno. A vela do sétimo dia, né? A vela do sétimo dia, a oração. A oração da sétimo dia, acho tu que concorda com isso? Não concordo com uma loucura dessa, não. Isso é uma blasfêmia grande. Se for por isso, Jesus não tinha vindo à Terra, né? Isso é uma blasfêmia. Por que que o purgatório, meus irmãos, e se porventura algum católico estiver ouvindo, é uma blasfêmia grande. Vou dizer o motivo. Porque se eu acreditar que algo purifica o pecador, eu estou anulando o sangue de Jesus. Eu digo, o sangue de Jesus é precioso, ok, mas tem outra coisa que purifica o pecado. O que é? É o purgatório. Se torna uma blasfêmia. A única coisa que purifica os pecados, que lava o homem, que santifica o homem, que liberta o homem, que quebra a maldição do pecado, aquilo que a ira de Deus ia vir sobre mim, ela barrou em Jesus Cristo. Eu estou dizendo que o purgatório também faz. Eu estou dizendo que Maria também faz. O único ser que pode purificar pecado, salvar, libertar, que é o caminho, a verdade e a vida, se chama Jesus Cristo. E se eu botar qualquer outra coisa acima de Jesus, eu dizer que tem outra coisa que pode purificar também, é blasfêmia, é mentira de Satanás. Então aí a gente já vê um lado que é meio que contraditório, né? A questão do purgatório. É meu, não. Você acha que tem essa chance de uma pessoa morrer e já ir para o céu? Por mais que não faça coisas boas, por que não? A Bíblia diz que você é conhecido pelas obras, né? Se você não faz uma boa obra e infelizmente morre, aí não vai para um bom lugar, aí você recebe oração para sair de um mau lugar, vai para o céu. Tu acredita muito nisso? Ou que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia é... Primeiro, eu costumo sempre dizer isso, né? Não interessa, não importa o que eu acho. O que eu acho, pouco importa, não vale de nada. Certo? É o que a Bíblia diz sobre o assunto, né? E é como o Paulo falou, né? O único que perdoa pecados é Jesus Cristo. Né? É Deus nos céus. A respeito do purgatório... Mas eles oram que para Deus tirar, não? A pessoa do... Cara, eu não
sei, não vou falar da doutrina dos outros, né? O que eu posso fazer é falar da minha doutrina, que é totalmente diferente da doutrina deles, né? Então, a doutrina do purgatório, ela é complicada porque ela faz parte do secretismo religioso, né? A doutrina do purgatório ela é muito mais antiga do que a própria Igreja Católica. Os mesopotâmios já acreditavam nesse lugar. As indulgências, Eles né? só vão dar outro nome. Os espíritas creem nela, né? Os espíritas é o umbral. Isso, umbral. Os budistas creem nisso. Então, o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é um acúmulo de ideias, de tradições de várias outras religiões. Eles botaram só num bojo ali, né? Só num lugar, e isso é a Igreja Católica. O que eu creio é o que a Bíblia me diz. Né? E o que a Bíblia diz? Que para perdão de pecados, Marcos 16 diz que se batize primeiro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confesse o nome do Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador e receba graça, receba vida, salvação. Então, não tem como eu fugir disso. Né? Tudo que passar disso é doutrina humana, é invenção humana, é fermento, é ensinamento de Satanás e etc. Né? É claro, queria eu que isso fosse verdade, porque aí ia ser muito bom. Uma segunda chance. Né? Ou seja, eu ia aproveitar os prazeres dessa vida, a torta e a direita. Quando eu tivesse morrido, eu ia para um lugar onde eu ia ter uma segunda chance, um castigozinho, ia sofrer um pouco, mas de repente estaria nos braços do Pai. Infelizmente, isso não é bíblico, não está na Bíblia. Hebreus diz o quê? Depois que morre? Segue-se o juízo. Sim, né? o rico tinha saído lá na boa, né? O rico tinha saído de lá numa boa, né? Lá me dá um pouquinho dessa água Talvez aí. até o próprio diabo ainda tivesse uma oportunidade, né? Verdade. Mas, infelizmente, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia é muito honesta em dizer que só no nome de Jesus, só pelo sangue do Cordeiro, o sangue que foi derramado, só o nome daquele que está sobre todos os nomes, ele te perdoa. Senão, e ainda mais, se existisse solução para as nossas sujeiras, não haveria motivo para Cristo passar pelo que passou. Meu querido, o terror da encarnação de Cristo não foi passar pelo flagelo. Não foi ser posto na cruz, ser cuspido, ter apanhado. O sofrimento de Cristo já iniciou, como diz Filipenses 2, a partir do 4, desde a hora que ele se fez carne. Cara. Tu já pensou, é um Deus, que é de Deus que a gente está falando. Ele se despiu da sua glória, diz Paulo escrevendo na igreja de Filipos, no capítulo 2. Ele se despiu. Então, ele se despiu da sua glória. Ele saiu da presença do Pai. Ele quebrou o elo da Trindade. Ele se fez carne. Agora ele não é mais o Deus. Ele agora é o Filho do homem. Ele teve fome. Ele teve sede. Ele teve sono. Ele certamente teve que levar umas palmadas de Maria. Ele levou uns cascudos de José. Ele ficou de joelho no milho. Ele passou por todas as etapas. Meu amigo, quão ruim é a adolescência. Uma explosão dos teus hormônios. E ele passou pelo milho. Suportar tudo isso aí, querido. Quando chegou na hora do ministério, ele ainda teve que ser espancado. Se tivesse, de fato, um purgatório, me diga agora, para que a necessidade de Cristo passar por tudo isso? Me diga aí. Não precisaria. Para sofrimento.
Não precisaria, porque tem o purgatório para purgar os meus pecados, né? Para expurgar a minha sujeira, para me limpar. Expurgo é um local lá nas instituições hospitalares, aonde as roupas sujas, infectadas, os instrumentos, né, bisturi e etc., as lâminas, as pinças, vão para o expurgo, para passarem por uma limpeza, uma asepsia, e aí para voltar a ser utilizado. Então, purgatório vem dessa palavra, de expurgar, de limpar, Tirar o pecado. de tirar o pecado, Sujeira. limpar do pecado, limpar essa sujeira que é o pecado. Então, se esse lugar de fato existisse, não necessitava de Cristo ter passado por tudo que ele passou. Por isso que isso é uma blasfêmia. Então, a doutrina do purgatório é blasfêmia, é heresia e, principalmente, é antibíblico. E como é que eu faço para ser fiel até o fim? Ser fiel até o fim. Não largar a cruz. Não largar a sua cruz. Sabe o que é? Muita gente aí Pronto. Vou te responder e vou te trazer a memória. Porque muita gente aí, dia que a gente se conheceu. Tem muita gente sabe aí, como é? Não, deixa eu responder. Não, eu vou dizer, Camarão. Muita gente pensa assim, ó, você vai dizer. Eu não preciso de igreja não, porque eu já tenho Deus. Se eu tenho Deus, como as pessoas dizem, se eu tenho Deus, então eu sou fiel até a morte. São duas perguntas aí, né? São duas perguntas. Então como ser fiel até o fim? Primeira, vou te trazer a lembrança do dia que a gente se encontrou. Sim. No dia que a gente se conheceu. Como ser fiel até o fim? Porque eu nunca vou deixar de ser pecador aqui. Ser fiel até o fim, sabe o que é? Salmo 51, fala de quem? De Davi. Reconhecer meus pecados em lágrimas, chorando. Dizer assim, tira tudo de mim, menos a tua presença. Lava-me com isopo. Isso é ser fiel até o fim. Em todo o tempo. O que foi que Saul fez? Ele quis encontrar atalhos. Ele pecou, desagradou a Deus, viu que o exército dos amalequitas ia vencer o exército israelita. O que foi que ele fez? Se meteu onde ele não era chamado. Por quê? Porque Saul era rei e era profeta. Mas só quem poderia apresentar sacrifício era sacerdote. Aí o que foi que Saul fez? Levantem um altar. Vamos oferecer o sacrifício. Mas Saul, tu não pode. Mas faça que eu vou, que eu sou o rei. Aí tudo que ele fazia, ele acumulava mais pecado, se desviava mais de Deus, se afastava mais de Deus e se colocava em situação mais difícil. O que era que Davi fazia? Prostrava o rosto em terra, se derramava em lágrimas, em profundo arrependimento, a ponto de... Por que Saul se preocupava tanto em tentar consertar os erros? Pelo amor ao trono. Pelo poder. Mas o que foi que Davi fez? Davi, Deus tira tudo. Buscar a maior riqueza. Deus. Tira tudo, menos a tua presença. E isso é ser fiel até o fim. A segunda parte da pergunta é: eu já tenho Deus? Tenho não. A pior besteira, a coisa mais ridícula que um crente pode dizer. A gente já viu isso, já? Tá, claro. A coisa mais ridícula que um crente pode dizer é que ele é a igreja. Nenhum de nós é a igreja. Juntos somos a igreja. É por isso a necessidade da assembleia, do ajuntamento. Eu não sou igreja. Nós juntos fazemos parte da igreja. Como é que eu provo isso? Provo. Quer abrir a Bíblia? Não. 1 Pedro. Que fala do fogo? 1 Pedro também pode ser. Não estava lembrando. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso
a partir do verso 4, diz assim, ó. À medida que se aproximam dele quem? Jesus. A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Olha o que está sendo revelado aqui, que nós somos pedras. Certo? Vamos continuar. Pedras vivas. Aonde? Na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que é que o texto está dizendo? Que eu, como pedra viva, você como pedra viva, ele como pedra viva, os demais membros como pedras vivas, para que serve pedras? Na construção. Aí ele está dizendo, sendo edificados, construídos. É igual na construção civil, se coloca pedra, aí cimento, aí outra pedra em cima, e outra pedra em cima. Alguns usam tijolos, mas como é um texto de um tempo antigo, está falando pedras. Mas estamos sendo edificados, estamos sendo construídos como esse templo, a igreja. Para quê? Aí ele finaliza dizendo assim, ó, para sermos sacerdotes, para que assim possamos oferecer um sacrifício. Que sacrifício? Romanos 12, a partir do capítulo do verso 1, diz: mudem, sofram uma metanoia de pensamento, para que sejam apresentem, depois de mudar a mente, apresentem-se como sacrifícios vivos. Ou seja, a minha conduta, o meu modo de pensar, o jeito que eu vivo, que eu trato as pessoas, que eu trato a minha família, minha esposa, meus filhos, a forma que eu ajo lá no meu trabalho, na faculdade, no colégio, com as pessoas, com os meus vizinhos, com todos. É isso, é sacrifício oferecido a Deus. Mas para que isso aconteça, eu tenho que primeiro me ajuntar na edificação, na construção dessa casa espiritual que é a igreja. E ali, juntos, edificados, passamos a ser sacerdotes. E como sacerdotes agora, diferente de Saul, que a gente acabou de falar, somos sacerdotes, diferente de Saul, temos o direito, temos a missão de apresentar sacrifícios vivos, assim como meu irmão disse no começo. Como? Amando a quem me rejeita, tratando com educação aquele que me esnoba, que me maltrata, orando por quem me persegue. Isso, querido, é o sacerdote, suportando e passando por tudo isso. Eu apresento agora meu sacrifício para Deus, porque primeiro eu sou pedra, segundo eu sou sendo construído por Ele sempre, e agora construído, transformado como sacerdote, eu posso apresentar o meu sacrifício para Deus. Irmão, dá só uma forçazinha aqui bem rápido. Se meus irmãos depois tiverem interesse em saber sobre o corpo, diz lá no 1 Coríntios, capítulo 12, vou aqui são 2 versículos bem rápidos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, é assim, ó. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Que é judeu, que é grego, que serve, que é livre, e todos temos bebido de um Espírito. Aí se os irmãos vão para o versículo, aqui o 15, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Agora aqui o 21, para encerrar aqui. E o olho não puder dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Eu quero dizer, meu irmão, que todos que são cristãos, que são servos de Deus, na união, como o diácono Acra falou, na assembleia, somos a igreja do Senhor. Todos somos importantes. Assim como o meu irmão Paulo usou essa passagem dos membros do nosso corpo, todos são importantes.
eu vou olhar aqui nosso dedo, nosso pé. Quem quer perder? Ninguém quer. Um dedo de uma mão, ninguém quer perder. A sua mão, ninguém quer perder, porque tudo é importante. Tudo é valioso para o seu corpo, tudo faz parte do seu corpo. Assim é a igreja do Senhor Deus. Vou usar essa palavra do menor ao maior, todos são importantes no reino de Deus, porque todos bebem do mesmo Espírito, todos foram lavados, remidos, purificados no sangue do Cordeiro. Meu irmão, tá vendo aí? Talvez você tenha pensamento como vai ser, como será. A melhor resposta é você ler na Bíblia. Pesquisando, orando, buscando, se sacrificando. Então. Sabemos aqui como se você ouviu as respostas do nosso amigo aqui, você vai tirar sua conclusão e vai comentar aí o que você achou da resposta dos meus irmãos aqui. Foi bem clara, eu entendi, com certeza também, e eu creio que você também entendeu a base da Bíblia. Já peço a você que chegou até aqui agora, se inscreva no canal, como sempre, compartilhe, comenta, vai no Instagram também e deixa aquele comentário bacana, amém? Vou passar para os meus irmãos aqui para dar 30 segundos sobre o final. E aí a gente encerra mais uma conversa. Irmão presbítero. Irmão, eu quero pegar isso daqui diretamente para você, que é ímpio, que é pecador. Receba isso aqui para você. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. É para você. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Se você está nessa situação, ímpio, perdido, lamaçado do pecado na escuridão, Deus não tem prazer na tua morte. Mas em que o ímpio se converta. Esse Deus tem prazer, que você se converta dos seus pecados. Se converta do seu caminho. O ímpio que se converta do seu caminho. E viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui é o desejo do coração de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. O desejo do coração de Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do homem sanguinário, do homem perverso. Deus quer que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva, tenha vida e paz na presença de Deus. Adeus, meu irmão Diácono Átila. Amém. É isso mesmo. Né? Se você se encaixa numa situação de terror, né, da impiedade, não desfaleça, não deixe morrer suas forças, não deixe morrer sua esperança, pois o próprio Cristo, como foi dito aqui, se fez carne e morreu por mim e por você, meu irmão. Ele derramou seu precioso sangue, ele pagou a sua escrita da dívida que existia contra ti. Você não tem mais amarras nem algemas. Você pode correr para o Senhor, você pode correr para Deus e encontrar salvação. Você que é perdido, meu irmão, tenha fé, tenha esperança, porque assim, continuando lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, ele diz a partir do verso 25 assim, ó: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É uma total renovação, uma mudança de ser, de atitude, de tudo. Então, Deus é capaz de fazer isso por você. Não deixe o diabo lhe enganar nem por um segundo, quando disser que você não tem mais solução, que você não tem mais jeito. É pelo contrário. Deus espera, como Spurgeon disse, aquele que fez todas as estrelas da criação e as chama pelo nome, se esquecerá de ti? De maneira nenhuma, querido. Eu te garanto, filho, se aí onde você estiver nos ouvindo,
você se prostrar com um sentimento de sinceridade, um coração aberto para o agir do Espírito Santo. Jesus te resgatará desse poço profundo. Glória a Deus. A minha conversão está baseada, está firmada no Salmo 46. E ali ele nos relata, o salmista está nos ensinando que o Senhor nos ouve. Ele diz que diante da minha petição, o Senhor se inclinou a mim e me resgatou de um lago horrível, do charco horrível, e firmou meus passos sobre a rocha. A rocha é Cristo. Certo? O Senhor é teu remidor. É o Senhor que te aguarda. É Ele que te purifica com o sangue que foi derramado. Ele te aguarda, Ele te espera. Ele está ansioso para ti. Olha o texto de Mateus 5,45. Ele diz que o sol e a chuva caem para bons e maus, para justos e injustos. É essa a certeza de que o Pai te aguarda com o teu arrependimento genuíno. Que o Senhor continue tendo misericórdia de ti e que teus olhos sejam fitos na glória, teus pensamentos cativos no céu e que o Senhor te alcance em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. A paz do Senhor. Até o próximo programa. Valeu!